Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa meditação a respeito do olhar de Deus hoje se baseia no capítulo 7º do Evangelho de São Lucas, versículos de 36 a 50. E o tema da nossa reflexão é: vês esta mulher? A partir desta pergunta de Jesus, vamos refletir este episódio do Evangelho. Eu diria que esta cena do Evangelho, que hoje nós vamos meditar, ela parece uma cena de cinema, uma cena cinematográfica. Ela parece uma cena de novela, onde nós podemos imaginar o contexto, onde nós podemos imaginar a reação das pessoas diante das atitudes de Jesus, onde nós podemos imaginar com mais propriedade o olhar de Jesus. Então é este convite que eu quero fazer a você, aproveitando que nós estamos na televisão neste momento e pessoas nos ouvem em todo o Brasil. Então imaginarmos os detalhes desta cena, deste momento de Jesus. Nós podemos imaginar a seguinte cena: Jesus está numa sala, num banquete. Ali ao seu lado está o dono da casa, que é o fariseu Simão. Simão convidou Jesus para ir comer com ele e com os seus amigos. E à volta de Simão e de Jesus estão tantos outros convidados. E se nós repararmos nas vestes, na postura, naquele ar das pessoas, nós vamos perceber que são pessoas importantes da sociedade judaica, importantes naquele lugar onde residia Simão. São as pessoas mais importantes da sociedade que estão ali presentes. E de repente nós estamos olhando esta cena e aparece ali a entrada da sala, a porta que dá para a rua. Uma mulher entra de forma um tanto quanto apressada e ela carrega consigo um pequeno vaso de alabastro. E neste vaso, uma grande quantidade de perfume. E essa mulher chora a ponto de soluçar. Ela não está preocupada com o olhar dos convidados. Ela nem repara, para dizer a verdade, no olhar daqueles convidados tão ilustres, tão importantes que estão ao redor de Simão e de Jesus. Mas ao mesmo tempo, aqueles olhares praticamente fulminam aquela mulher, aquela intrusa, aquela pecadora conhecida em toda a cidade, que entra na sala e vai se colocar atrás dos pés de Jesus. O Evangelho vai dizer assim: e ficando por detrás, aos pés dele, chorava,
e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Após essa atitude da mulher, nós podemos imaginar o rosto de todos aqueles homens e mulheres e do próprio Simão que convidou Jesus para estar na sua casa. Podemos perceber que aqueles convidados estão pasmados ao ver aquela cena, ao ver aquela atitude. E ali nós já começamos a perceber um certo gesto de hipocrisia da parte dos convidados de Simão. Simão, ele nem se atreve a dizer alguma coisa, porém, ele pensa. O Evangelho vai nos dizer assim: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é pecadora. Simão já considerava uma afronta muito grande que aquela mulher tivesse, sem ter sido convidada, entrado na sua casa, entrado na sua festa. Mas Simão considerou uma afronta ainda pior o fato de uma pecadora pública ter entrado na sua casa, ter se colocado aos pés de Jesus, e este tolerou tranquilamente a presença da mulher ali. Ele não se manifesta, ele não lhe diz uma palavra dura, ele simplesmente aceita o gesto daquela mulher. E o Evangelho de João, lá no capítulo 2, versículo 25, ele vai nos dizer que Jesus bem sabe o que há no coração do homem. Jesus sabe o que está nos nossos corações. E por isso, Jesus vai penetrar o coração daquele anfitrião, vai penetrar o coração de Simão e vai começar com ele um diálogo que está no Evangelho. Jesus vai dizer a Simão: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E Simão vai responder: fala, mestre. E Jesus conta esta parábola. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Não tendo com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amarás mais? Simão não entendeu bem o que Jesus estava querendo dizer com aquela história. Qual era a charada, qual era a incógnita que estava por trás do pensamento de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele entende a história, era uma pessoa inteligente, e assim ele vai responder a Jesus: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. E Jesus vai dizer a ele: parabéns, Simão, você julgou bem. Neste ponto, nós podemos observar o olhar de Cristo, o rosto de Cristo, os lábios de Cristo, que olham primeiro para a mulher, depois para Simão, o fariseu. Ele observa essas 2 pessoas na sua presença e começa a falar. E Jesus,
ele olha profundamente para aquela mulher pecadora, porém, as palavras que ele diz são dirigidas a Simão, o fariseu. E Jesus vai dizer: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Aqui vai ficando muito claro o confronto que Jesus, de forma muito sábia, de forma muito suave, muito tranquila, muito prudente, Jesus estabelece neste momento este confronto. Ele coloca ali um conflito entre aquele que pensa ser limpo e também as delicadezas, os cuidados daquela que era considerada suja pela sociedade de seu tempo. E Jesus continua dizendo: não me deste o ósculo da saudação, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Fica muito claro o confronto que Jesus estabelece entre estes dois personagens do Evangelho que nós estamos meditando. E qual será a conclusão disso? O Evangelho vai nos dar a conclusão pelo próprio Jesus. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E em seguida Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vai em paz. Nós podemos centrar essa nossa meditação no arrependimento daquela mulher, na dor dos seus pecados, uma dor de amor, alguém que sente ali uma dor por ter ofendido o Senhor, sente-se arrependida por ter ofendido o Senhor. Mas ao mesmo tempo nós vemos naquela mulher um forte desejo, uma ânsia profunda de reparar os seus erros, de reparar os seus pecados. E sobretudo de agradecer a Deus pela sua misericórdia infinita, pelo amor infinito. Ela reconhece que em Jesus Deus se faz presente naquele lugar e ali ela entrega aquilo que é o seu melhor. Em outras cenas nós poderemos perceber estes desejos de gratidão, estes desejos profundos de amor a Jesus, como nós estamos vendo a cada uma das cenas das meditações sobre o olhar de Deus. Mas aqui, hoje, nessa reflexão, eu gostaria de centrar o nosso olhar exatamente na importância que Jesus dá às delicadezas que aquela mulher tem para com ele. Aquelas pequenas manifestações de amor, manifestações que não são uma mera formalidade, não são um mero protocolo, como muitas vezes nós o temos quando estamos diante de uma pessoa importante ou diante de alguma pessoa a qual devemos algum favor, alguma obrigação, e nós
agimos com aqueles gestos protocolares, simplesmente para cumprir uma formalidade, uma obrigação. Não era também um ritual de cortesia, até porque ela não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo, pois o anfitrião de Jesus era o fariseu Simão. Mas nós vemos no gesto daquela mulher um amor vivo, um amor verdadeiro, um amor que dá importância aos pequenos detalhes e faz bem feito aqueles pequenos detalhes, aqueles pequenos carinhos a Jesus, o tanto quanto ela pode. O tanto quanto ela pode, ela faz bem a Jesus. E Jesus contemplava, Jesus olhava para aquela pobre mulher ali arrependida. Agora, a partir de toda esta cena, como eu disse, é uma cena cinematográfica, é uma cena de novela, este episódio do Evangelho. Cheia de dramatização, cheia de pequenos detalhes. Assim é tudo o Evangelho, sobretudo no momento em que Jesus se encontra com aqueles que Ele ama e deseja salvar, e deseja estabelecer uma relação de amor muito maior do que o simples contato, muito maior do que o simples milagre. E a partir de toda esta cena, nós podemos estabelecer 2 exames para a nossa consciência. Podemos olhar para a nossa vida a partir de 2 pontos desse Evangelho. O primeiro deles: eu tenho essas delicadezas, eu tenho essa fineza nos pequenos detalhes com Deus? Ou eu sou simplesmente aquela pessoa que rotineiramente repete orações, aquele que com frieza cumpre os deveres religiosos simplesmente no meu dia a dia? Hoje é domingo, hoje eu tenho que ir à missa, já cumpri minha obrigação. Quantas vezes a gente ouve isso, as pessoas saindo da celebração da Santa Missa, respiram aliviadas e dizem: hoje eu já cumpri minha obrigação, hoje eu já cumpri meu dever, então eu vou aproveitar o meu domingo, vou aproveitar o meu dia. Quantas e quantas vezes a gente já não viu isso ou já não fez isso? Então será que eu sou esse que não me preocupo com os pequenos detalhes de amor com Jesus? Onde está o meu amor a Deus? Como vão esses detalhes pequenos, como fez aquela mulher em relação a Deus na minha vida? De que forma eu começo o meu dia rezando, eu começo o meu dia oferecendo a Deus tudo, as alegrias e as tristezas, os cansaços, as esperanças. Eu começo o meu dia oferecendo tudo isso a Deus? Eu faço ao menos uma oração breve, nem que sejam 2 palavras: obrigado, Senhor. Será que eu faço isso ao amanhecer? Será que, se no meu caminho eu encontro uma igreja, eu sou capaz, ainda que não tenha tempo de entrar, mas eu sou capaz ali de dirigir meu pensamento a Deus, de fazer um sinal da cruz bem feito? Será que isso acontece? Será que quando eu tenho condições, eu faço uma visita, nem que seja breve, a Cristo que está no sacrário, que está presente no Santíssimo Sacramento, durante o meu dia, durante a minha passagem por uma igreja? Será que quando eu estou diante de um pobre,
às vezes até conhecido, nos nossos bairros, nas nossas cidades, a gente tem sempre aquele pobre, aquela pessoa em situação de rua que a gente até já conhece, a gente já sabe até quem é. E muitas vezes usa do pretexto de saber quem é para não ajudar, para não socorrer. Será que a gente tem delicadeza com essas pessoas? Será que a gente se lembra que Deus está presente ali também? Um segundo ponto. A nossa casa. Como é que estão essas pequenas delicadezas, esses pequenos carinhos para com aqueles que moram conosco? Ai de nós, se nós já nos acostumamos a sermos pouco delicados, a sermos pouco gentis com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Ai de nós, se nós formos frios, se nós formos indiferentes e até mesmo grosseiros com aqueles que residem conosco. Afinal de contas, essas pessoas já moram há tanto tempo com a gente, são tantos anos de convívio, isso é normal. Não é assim que a gente fala? Ah, isso é normal, tanto tempo que a gente mora junto, nós já somos de casa. Ai de nós, se nós não soubermos olhar com afeto, se nós não soubermos falar bom dia, um oi, um alô, esboçar um sorriso, se nós não procurarmos inovar na nossa relação com as pessoas que estão nos nossos lares, nas nossas casas. Que nós não dispensemos um amor tão grande dentro da nossa casa, a ponto de nos tornarmos dispensadores de amor fora dela. Será que se Jesus nos encontrasse hoje, nesse momento, será que a nós a sua pergunta não seria a mesma pergunta que ele fez a Simão? Será que nós não receberíamos o mesmo olhar de Jesus para Simão? Os mesmos questionamentos de Jesus para Simão? Será que nós não estamos agindo como Simão no nosso dia a dia? Julgando, condenando, faltando com amor aos irmãos e, sobretudo, faltando com amor, com delicadezas a Deus? Será que Deus na nossa vida é uma mera formalidade? Na dúvida, a gente cumpre os preceitos religiosos. Na dúvida, a gente vai à missa. Vai que Deus existe. Vai que tudo aquilo que existe após a morte é verdade. Pelo menos eu fiz minha obrigação. Será que a gente age assim? Será que a gente pensa assim? Que estas palavras deste santo evangelho possam penetrar o nosso coração, transformar as nossas vidas, as nossas atitudes e mudar o nosso jeito de se aproximar de Jesus. Amém.